Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Versículo 40. Capítulo 8, versículo 40. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer essa leitura e vamos desejar com toda a força do nosso ser que esta palavra ela incendeie nosso coração e nos faça acreditar na veracidade desse princípio, em nome de Jesus, amém. Ao regressar Jesus, está na tela, vamos criar um hábito, vamos fazer essa leitura, todo mundo, vamos, 1, 2, 3, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Amém. Diga glória a Deus. Eu quero que você repita comigo o versículo 55. Mas eu quero que seja muito verdade isso, para mim e para você. Vamos, 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Tome o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. A narrativa bíblica, a palavra de Deus, toda vez que eu me coloco diante da palavra, para ler a palavra, para estudar a palavra, eu tenho por hábito, eu tenho por modo de ser, observar os detalhes e tentar ver significados em cada detalhe. O texto que nós acabamos de ler, do capítulo 8, do 40 ao 55,
ele tem pequenas coisinhas que na verdade se tornam grandes demais, porque revelam a natureza do Senhor. Nós começamos assim a nossa leitura, versículo 40. Ao regressar Jesus, vírgula, a multidão o recebeu com alegria. Tente imaginar essa cena. Seja ela num desembarque de um navio, num porto qualquer desse mundo de Deus, seja no desembarque de algum aeroporto, ou no desembarque de alguma rodoviária. Tente criar essa imagem. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu. Imagine você que quando Jesus ele desembarca, lembre-se que ele tinha ido a Gadara, e em Gadara uma legião de demônios que ocupava um pobre homem, ela foi derrotada, ela foi expulsa daquele corpo, e aquele homem está liberto. Ali naquela região você tem o lago de Genezaré, o lago da Galileia. Então Jesus vem de barco, e quando o barco chega na praia, o texto diz, Lucas está narrando, que tem uma multidão na praia, recebendo Jesus com alegria. O texto não diz o que essa alegria, como é que essa alegria ela se expressava. Não diz se era com palmas, não diz se era com vivas, não diz se era bem-vindo, bem-vindo. Mas uma coisa eu sei, quem recebe alguém com alegria, recebe com um rosto brilhando. Amém ou não amém? Recebe com um sorriso colgate. Amém ou não amém? Então aquela multidão, ela não está irada, ela não está de braços erguidos assim. Não, aquela multidão está de braços abertos. Aquela multidão está sorrindo, aquela multidão está ovacionando, aquela multidão, os mais baixinhos estão pulando para tentar ver, sei lá, as crianças estão correndo na... Todo mundo quer ver aquele que está chegando. Jesus está chegando. É uma multidão, não é uma pessoa, são muitos, são centenas de pessoas. Aquela multidão, toda ela converge os olhos para Jesus, toda ela olha para a estrela maior que é Jesus. Há uma expectativa grande em todo mundo, olhando para ele, gritando, ei, viva, bem-vindo! E o texto diz que quando essa multidão toda com alegria, ela recebe com alegria, porque todos o estavam esperando. O Lucas, quando coloca isso, ele dá para nós uma informação. No coração e na alma daquela multidão toda, havia uma expectativa, um desejo. Havia um desejo, uma ânsia de, chega logo, chega logo, chega logo. Todo mundo está gerando aquilo. É uma gestação que todos estão gerando. Versículo 41. E eis que veio um homem. Diga, um homem. E eis que veio um homem, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pense agora nesses dois desenhos. Imagine Jesus que naquela posição do púlpito, ele está ali, desembarcando do barco. Diante dele tem uma multidão que espera, anseia, almeja, vibra. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. E diz a Bíblia que de repente, um homem, eu disse um homem, apenas um
Um homem, ele consegue se desvencilhar daquela multidão, talvez até por ser um chefe da sinagoga. Ele tem paramentos, ele tem roupas de chefe, ele é conhecido, ele é um líder religioso. Esse homem consegue se desvencilhar dessa multidão, e esse homem consegue ir até onde está Jesus, até mesmo pelo status que ele ocupa, pela posição que ele desfruta. Ele se desvencilha, ele vai até Jesus, e quando chega diante de Jesus, ele cai de joelhos, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se ajoelha aos pés de Jesus, e ele diz assim: eu lhe suplico que tu vá na minha casa. Eu lhe suplico que tu vá na minha casa. Versículo 42. Pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Olha só esse texto. Diga assim: enquanto ele ia. Ele desembarca e tem uma multidão esperando ele. A multidão está esperando ele. A multidão está esperando ele. Centenas, talvez milhares, está esperando ele. Entra em cena um homem, cai de joelho aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu te suplico, minha filha, 12 anos, está morrendo em casa, minha filha. E diz o texto, que quando ele escuta isso, ele vai com esse homem até a casa dele. Esse texto, ele faz alguma coisa dentro do teu coração, da tua cabeça? Qual seria uma atitude, aspas, mais normal? Aspas, mais normal. Qual seria? Chegar para esse homem, e quem sabe trazer um consolo para ele. Pastor Alex, vem cá, por favor. Fica aqui, aqui. Imagina algo mais ou menos assim. Ele falou comigo, tem uma multidão, centenas, talvez milhares. É sua filha. Olha só, meu querido, faça o seguinte, me aguarda um pouquinho aqui, deixa eu só falar alguma coisa para essa multidão. Deixa eu só abençoar, porque olha aqui, olha quantas pessoas tem. São milhares. Não, calma aí. É que não tem nada combinado aqui. Quem fala é Jesus aqui. É Jairo o teu nome, né? Olha só, eu até imagino a tua dor, mas só um pouquinho, deixa eu só pelo menos. Eu não posso decepcionar, tem milhares aqui. Você consegue ver? Não dá para contar, tem milhares, é multidão. Então, olha só, faz o seguinte, fica um pouquinho, deixa eu só dar uma palavra para eles, deixa eu só abençoar eles, e depois a gente vê como é que fica, tá? Mas primeiro deixa eu abençoar. É muita gente, pessoal que chegou cedo. Gente aqui que chegou muito cedo. Deixa eu só abençoar essa multidão. O certo, o lógico, seria isso. É quase que um desrespeito àqueles milhares que estão ali. É quase que um desrespeito àqueles milhares que estão ali. É quase que um desrespeito. Então,
para não desrespeitar o que foi feito por essa multidão que chegou cedo, eu até imagino o tamanho da tua necessidade, mas deixa eu só abençoar essa multidão que está aqui. O certo, e respeito. Ontem à tarde eu preguei num evento de congresso de família, e eu saí de casa e eu deixei em casa duas coisas que eu gosto. Tinha dois pratos que eu sou apaixonado. Aí eu pensei assim, eu vou lá, prego e volto correndo para casa para lanchar. Só que quando eu acabei de pregar, o líder que me convidou da igreja falou assim, pastor, meu pastor, as irmãs prepararam um lanchinho. Se o senhor não for, elas vão ficar tristes demais. Aí eu falei, Jesus, é prova. Eu falei, mas irmão, pastor, elas fizeram com tanto amor. Era aquele pão a metro. Eu vou trocar meu pão a metro pelo... Eu falei, mas irmão, eu estava com outro plano. Pastor. Falei, então tá bom. Não quero deixar ninguém triste. Fui para lá para fazer o lanchinho. Tu acredita? Não é culpa do lanchinho, não sei o que foi, mas quando eu comi aquilo, deu uma revolução no meu estômago, que eu senti logo o estômago inchar. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou, vai lanchar o negócio? Não vou não, que eu tô mal. Deu uma explosão nuclear aqui dentro. Mas para não deixar ninguém triste, glória a Deus, eu fui fazer o lanchinho. Esse princípio também poderia ter sido praticado por Jesus. É Jairo, né? Jairo. É 12 anos? 12 anos. Está muito doente. Tá mal. Muito mal. Mas Jairo, você está vendo aqui essa multidão? Está vendo? É uma indelicadeza. É uma falta de tudo. Se eu agora for contigo e essa multidão toda aí, entende bem? Entendo. Eu não quero ficar mal com essa turma, então, espera aí que eu só vou abençoar eles e depois a gente estuda o teu caso. Você está entendendo isso? Obrigado, Jairo, pode sentar lá. O texto diz que Jesus, ele não fez isso. O texto diz que Jesus não abençoou a multidão primeiro. Por que razão? É nisso que eu quero trabalhar hoje. A multidão toda está celebrando, está rindo. A multidão toda está feliz. A multidão toda está, bem-vindo, vem, está feliz. Porém, no meio dessa multidão toda, tem um homem que tem ali um desespero. Ele tem uma dor que não tem como se dimensionar. Ele tem uma filha que está morrendo em casa. Esse texto aqui me ensina uma verdade, irmãos. Deus em Jesus prioriza o sofrimento humano. Deus em Jesus, Ele prioriza o sofrimento humano. E se o diabo falar contigo que Deus não está nem aí para a tua dor, ele é um mentiroso, descarado, sem vergonha. Eu queria que você hoje desse assim, glória a Deus, porque Deus prioriza o sofrimento humano. Diga glória a Deus. Deus prioriza o sofrimento humano. Deus prioriza o sofrimento humano. E essa tarde, essa mensagem está em cima de algo que Deus me fez viver hoje à tarde. Pela manhã nós pedimos oração por uma amada do meu relacionamento social, que está com um câncer de último grau,
dos cânceres, ela está com o câncer mais grave, e da classificação dela, ela está com o mais grave da classificação dela. E o marido mandou, estávamos acertados, estávamos combinados para amanhã, a família toda ir lá em Niterói, visitar ela, porque o hospital mandou-a para casa dizendo: passa as últimas horas em casa. E ela foi para casa. Essa pessoa, eu fui pastor dela quando em Niterói, morava e casei-a, celebrei o casamento dela. E chegou um zap hoje, durante o culto, dizendo: pastor, ela teve uma parada cardíaca em casa e retornou para o hospital, e talvez não dê tempo de visitá-la amanhã. Acabou o culto pela manhã e fomos para Niterói. Eu falei: eu vou para Niterói hoje, porque eu não quero ter esse peso de dizer: ah, meu Deus, se ela... Chegamos ali no Hospital das Clínicas em Niterói, atrás do shopping. E eu, pelo Waze, está lá o hospital a 200 metros. E quando eu venho com o carro, acho que foi a minha filha ou a minha esposa, gritou: olha ele lá. Eu estava vendo que vinha pela calçada, no sentido contrário a mim, um homem. De longe me parecia que ele estava ou chorando, ou estava meio ébrio, vinha meio trôpego, passando a mão na cara. Mas eu estou olhando para o Waze, eu estou olhando para o carro, aquilo veio na minha visão periférica. E ela: olha ele lá. E eu freiei o carro quase que no meio da rua. Falei: quem? É o esposo dela. Irmãos, eu encostei o carro, abri a porta e gritei: eita! Ele olhou para trás, era ele. Ele estava chorando. Chorando. Um domingo, no centro de Niterói. Eu parei o carro, desci do carro. Pastor Jaime, e ele chorando. Não aguentava andar. É um cara forte, com pressão física. Eu falei: meu amigo, abracei ele. E ele disse: pastor, ela está indo embora. Ficamos os três sem palavras. Eu falei: mas onde ela está? Está lá no quarto 615. Vamos, aí voltamos, parei o carro, estacionei, subimos. E vejo ela naquele momento, naquele leito, naquele hospital. E eu falei: Deus, eu ganhei esse dia, porque eu vi um homem chorando na rua, pelo sentimento de não querer perder a esposa. Falei: meu Deus, se alguém falar o contrário, eu vou dizer: é mentira. Ele não está cantando já se foi, já se foi. Ele está se expondo no meio da rua. Não estava chorando para uma plateia. A rua naquele momento não tinha ninguém, era domingo, por volta de, 1h30 da tarde. 2 horas no máximo. Não tinha ninguém naquele pedaço. E ele vinha chorando pelo meio da rua. Eu falei: esse ama. E esse está sentindo. Está sentindo. Sabe, aquilo me fez entrar naquele hospital com mais fibra. Com mais fibra. Peguei o azeite, levei o azeite para ungir. Ela está tomada de morfina. A morfina provoca momentos de lapso, de devaneio. E abriu o olho, me reconheceu, mas é um bombardeio pesado de medicamento. O pai é pastor de igreja, uma moça criada na igreja, que diagnosticou uma doença e num período de 6 meses, a doença é como que um míssil que destrói tudo. Eu saí dali, voltando de Niterói, e saí dizendo, passando pela ponte de Niterói, dizendo: Deus, tu enxergas a dor humana
o sofrimento humano. De que nível? Em que maneira? Em que maneira, Deus? Em que dimensão? Tu enxergas o sofrimento humano. Aí o Espírito Santo me conduziu para esse texto. Ele veio salvar a humanidade do pecado. Aquele dia era o dia para ele fazer um baita culto. Aquele dia era para ele mostrar o plano de salvação. Naquele dia era o dia para ele falar que ele veio libertar da desgraça do pecado. Pecado que destrói, tão como um câncer, uma metástase. O fato de ter um câncer e estar hospitalizada é um fato muito restrito a um corpo. O pecado, ele mata muito mais, ele destrói muito mais, ele degrada muito mais, ele arruína muito mais, porque ele transforma o ser humano, criado à imagem de Deus, num monstro vivo, numa coisa, num troço que não tem como dimensionar, tamanha a ação do inferno. Quando você vê essa garotada com o rosto coberto, chamados ativistas, incendiando ônibus, incendiando coisas. O que é isso? O que é isso? É a ação do pecado. Agora no Nordeste, mandaram os passageiros descer de um ônibus, só esqueceram de uma coisa, que o cobrador era cadeirante. E alguém gritou, ele não pode, mas já atacaram fogo. E aquele cobrador, ele teve queimaduras de quase tomar o corpo todo. Mas ninguém sente nada, ninguém, eles não sentem nada, porque o pecado anestesiou. O pecado anestesiou essas pessoas. Então o pecado é a pior das doenças. Nada é pior do que o pecado. Como é que você enxerga alguém quando pratica bullying com uma criança? Como é que você entende alguém que está por detrás dessa miséria chamada baleia azul? Como é que você imagina alguém que está criando um desenho de como cometer suicídio? Isso é o pecado. E o pecado sempre foi pecado. Então naquele dia, que tem multidão, ele diz, eu vou aproveitar hoje, Pai. Hoje eu vou ministrar aqui a tua palavra, a palavra que está em mim, porque eu sou a palavra. E essa multidão vai cair prostrada de joelhos, confessando os seus pecados. Ele podia fazer isso ou não podia? Dava para fazer isso ou não dava? Dava. Era o momento, porque estavam esperando ele com o quê? Alegria. Diga assim, quem está com alegria, está receptivo. Quem está com alegria, está aberto. Ou vou usar uma outra expressão, quem está recebendo com alegria, está o quê? Desarmado. Ou não está desarmado? Está recebendo com alegria, está desarmado. Ele não está armado. Eu vou pegar. Não, ali não tinha um bando de fariseus, ali tinha uma multidão aberta para ele. O que ele servisse ali, irmãos, o que ele servisse, ia ser degustado lambendo os lábios. Você entende isso ou não? Tente dar filé mignon para quem não está com alegria para receber. Vai botar defeito no filé mignon. Agora tente dar ovo frito para quem está com alegria. Sabe o que vai dizer? Nunca comi um ovo desse. Me faz lembrar o dia que fomos em Minas Gerais, e um querido que estava conosco, vira para a irmã, lá na roça, lá em Minas Gerais, ela fez lá um pãozinho lá, e botou aquele café, e aquela tigelinha, e passamos lá a manteiga. Aquela cena, eu devia ter filmado, botar na internet.
ele fala assim para a gente assim, tá vendo? Isso aqui, a vida de roça é roça. Se eu pudesse morar na roça. Isso que é manteiga. Isso é manteiga, não é aquelas coisinhas que a gente come lá no Rio, não. A irmã não entendeu nada, aí ela chega na sala, oi. Aí ele falou, eu estou falando para esse pessoal aí do Rio aí, que não sabe o que é manteiga, que manteiga é isso. Não é aquilo que a gente compra lá nos mercadinhos, não. Ai, irmãos, é para chorar. A irmã foi lá dentro e voltou com um pote de margarina. Lá no Rio não vende dessa, não. Fecha para os comerciais. Jesus, irmãos. Como eu não tinha ainda provado, passado no meu, eu fiquei calado. Eu falei, não provei. Porque eu acho que eu sei o que é manteiga e o que não é manteiga. Irmãos, esse moço, inclusive, formação universitária. Sabe aquele momento que você fica e não podia rir, porque na época ele já era, o escalão dele era maior, ele era 4 estrelas e a gente era só uma, só olhava assim um para o outro assim. Acabou o dia, aquele dia acabou, porque virou a piada do mês, do ano, virou. Ele hoje não está mais conosco, foi para o céu. Tu acredita? Toda vez que eu olhava para ele, eu falei, isso que é manteiga. Não era manteiga, era margarina mesmo. Mas tem um lado positivo. Tem um lado positivo. É o lado positivo que eu quero explorar. Por que ele teve essa reação? Era um grande profissional na área dele, trabalhava num órgão muito importante e tinha um padrão muito alto. Por uma razão. Naquela simples casa que a gente estava, era uma casa simples. Eu disse simples. Ele era uma das pessoas mais felizes que ali estavam. Ele estava feliz. Então, meu irmão, o que botasse no prato, ele iria elogiar. Ele estava feliz. Agora, se a pessoa não está feliz, bote filé mignon, bote o que tu quiser botar. Ele vai dizer que está cru, está mal passado, está salgado, porque ele não está bem. Nesse dia, a multidão espera com o quê? Diga assim, expectativa, desarmada, muito feliz. Fala conosco. Ele olha aquela multidão, entra em cena um homem e rouba a cena. Jairo roubou a cena. Minha filha está morrendo, vai na minha casa, agora. Talvez, irmãos, qualquer um de nós, aguenta, espera, deixa eu falar com esse pessoal primeiro. Há anos atrás, bastante anos atrás, eu entrei no Hospital Geral de Bom Sucesso. Era à noite. Não sei se foi com Samuel, pastor Samuel hoje, acho que foi com ele. Uma crise de bronquite, uma crise maluca, quase morrendo. Eu lembro que nós entramos na emergência, e eu na recepção, emergência, meu filho está morrendo. Aí vem saindo um médico, eu disse, doutor, meu filho está morrendo. Aquele médico me disse uma palavra, que graças a Deus, eu nem era um incrédulo, um ímpio, e nem portava nenhuma arma. E por bondade de Deus, eu era crente. Aquele médico olhou para mim e disse assim, agora é a hora do meu lanche. Aí saiu. Eu com ele queimando em febre. Eu falei, eu não ouvi isso. Eu lembro que a única coisa que eu falei foi, ei, seu, é porque ele é teu filho.
E já falei chorando. A moça que estava ali falou: senhor, calma, senhor. Calma, senhor. Está na hora do meu lanche. Está na hora do meu lanche. Eu estava com uma criança que eu achava que estava morrendo. E ele disse que é a hora do lanche. Como Deus enxerga o sofrimento humano. Tem milhares. É tipo assim, ó. Depois eu falo com vocês. E ele vai com Jairo. Aquela multidão toda ficou assim. E a gente? A gente ficada para depois. Ele está dizendo para mim que o sofrimento humano mexe com ele. E glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu queria que você hoje dissesse: ah, Senhor, como é bom saber disso. O sofrimento humano te interessa. O sofrimento humano mexe contigo. E glória a Deus por isso. Ah, irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque você, escute o que eu vou falar agora. Você é e sempre será prioridade. Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou e sempre serei prioridade. Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? E ele só para nesse caminho por uma outra aflição, por uma outra dor. Ele vai andando, a multidão vai apertando, e lá vai Jairo. Jairo não fala, mas você imagina assim: rápido. Jesus, liga a sirene, liga a sirene, Jesus. E a multidão apertando, e vai, Jesus, vai, Jesus, liga a sirene, bota a batedora aí. E de repente, uma outra pessoa, uma única pessoa, uma mulher, perde sangue 12 anos, uma hemorragia, mioma, sei lá o que era. Pode ser um câncer. Ela perde sangue. E porque perde sangue, a religião diz: você é imunda. Você é imunda. E porque você é imunda, você não pode ter contato com nenhum homem. O sangue é um vetor de enfermidade. É por essa razão que todas as emergências e UPAs e bombeiros e tudo mais, a primeira coisa que faz quando pega um paciente é fazer o quê? Botar uma luva. Bota uma luva. Caiu, bota a luva. Porque sabe que o sangue é um condutor. O sangue é um condutor. Bota a luva. Não sabe com quem ele está tocando, não sabe o que está naquele corpo. A mulher toca em Jesus. E quando toca, ele, apertado pela multidão, ele, diante de uma missão, ele tem uma missão. A missão dele qual é? Diga: ir à casa de Jairo. Uma multidão que aperta, a mulher toca na bainha dele. E quando toca, diz a Bíblia, ele diz assim: opa, saiu virtude. O que ele faz? Para. Quando ele para, Jairo entra em desespero. Não. Jairo não sabe por que ele parou. Jairo só sabe que ele parou, mas não sabe por que ele parou. E nessa hora, irmãos, o diabo solta todos os demônios, na hora das nossas dores, das nossas aflições. O diabo vem com todos os demônios, todos os fantasmas, eles vêm contra nós. Jairo está pensando: por que ele parou? Ai não, ele parou. O que aconteceu com ele? Será que ele mudou de ideia? Por que parou, mãe? Ele fala: quem me tocou? Os discípulos que estão desligados ou não estão ligados. Por essa razão, é bom ficar ligado na igreja. Diga para quem está atrás, diga assim: fica ligado na igreja.
Fica ligado. Eu acho incrível. As pessoas vêm para a igreja e ficam desligadas. Faz com a mão assim. Faz assim. Agora faz assim. Agora faz assim. Traz de volta teu coração. Vai fazer. Ó, traz de volta a tua mente. Porque se você não consegue, você está aqui como um manequim. Está aqui como um manequim. Acho que hoje tem um time jogando aí, não tem? Faltou gente. Faltou gente. Tá, traz. Fica ligado. Os discípulos não estão ligados. Aí quer corrigir Jesus. Senhor. Hoje fala assim, menos. Pagando mico, Jesus. Tu está pagando mico? Está todo mundo te empurrando. Que pergunta ridícula é esta que a gente tocou? Ele olha e diz assim, e tem que andar com essa turma mesmo. e tem que conviver com esse tipo de... Eu gosto, irmãos, naqueles cultos de libertação, de consagração, que a dirigente fica assim, para a igreja, liga. Diga para quem está, diga assim, liga, meu irmão, liga, por favor, liga no canal certo, liga aí, meu irmão, liga aí, fica ligado, porque tem milagres, liga, Senhor, liga, eu não disse quem me empurrou, eu disse quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, ele indo numa missão, cercado de gente apertando, gente empurrando, gente falando, ele sabe que saiu virtude. E nesta noite, uma notícia para me dar, para mim, para você, tem virtude para sair. Diga, tem virtude para sair, irmãos. Tem virtude para sair, sim. Tem virtude para sair. Saiu virtude. Uau! Aí agora ninguém mais pergunta. Mas ele quer saber quem foi abençoado. Ele quer saber quem foi curado. Quem tocou? Aí ela, preocupada, e agora? Fui eu, Senhor. Fui eu. E ela se aproxima e narra o fato. E Jairo está esperando. Agora olha como é que o diabo trabalha, irmãos. Quando Deus se inclina para o nosso sofrimento, o diabo se inclina para tirar de nós a crença que Deus se preocupa com o nosso sofrimento. Eu vou repetir, tu não ouviu o que eu falei? Diga assim, Deus, Ele se importa com o meu sofrimento. Diga, e o diabo trabalha para me fazer acreditar que Deus não vai agir no meu sofrimento. Sabe quem que o diabo usou? As pessoas da casa de Jairo. Eles conseguem entrar naquela multidão, conseguem lá, Jairo conhece a voz, olha, é o fulano lá de casa. Não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Eu pergunto nessa noite, irmãos, essa é a maneira de dar notícia da morte? A tua filha, ou seja, aquela garrafa PET já está vazia. Aquele pote de maionese, aquele vidrinho, caiu e quebrou. A tua filha já morreu. Irmãos, enquanto tiver diabo para mandar essas mensagens para nós, vai ter um Deus do lado dizendo, não temas, Jairo, não temas. Por quê, meus irmãos? Porque Deus se preocupa com o nosso sofrimento. E glória a Deus por isso. Nunca mais aceite, permita-se pensar, Deus não se preocupa que eu moro aqui nesse local. Deus não se preocupa que eu moro nessa rua aqui, que tem tiro a noite todo, o dia todo. Deus não se preocupa. Nunca mais aceite isso. Nunca mais se permita pensar, pai, Deus não está nem aí, Deus está pensando em coisas maiores. Não aceite isso e não deixe o diabo botar isso no teu coração. Diga 1, 2, 1000 vezes,
1 milhão de vezes, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa, Deus, eu acho lindo aquele hino, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Um Deus que cuida de mim, Ele permite que eu diga para Ele na minha oração, como diz o salmista, Salmo 143, se não falha a memória, coloca na tela esse texto, Salmo 143, versículo 7, eu vou te dar uma oração que você pode orar todo dia, Salmo 143, versículo 7, 143, versículo 7, coloca na tela isso, 7 e 8, está na tela, eu queria que você pegasse esse texto e colasse na tela de descanso do teu computador, vamos, 1, 2, 3, Para. Vou chamar Sinaf. Tem que chamar Sinaf. Nem Jardim da Saudade é isso. Isso é Inhaúma daquele mar Michuruca. Você está falando com Deus? Ou tu está falando com um coveiro? É com Deus? É com Deus? Então se é com Deus é diferente. Apressa-te em responder-me, Senhor! Tu não está falando com o moço do cartório, tu está falando com Deus. É com Deus que estamos falando? É com Deus? Bota a minha outra versão, a revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim, dá-te pressa, Senhor. Eu acho mais bacana essa expressão, dá-te pressa, Senhor. Você sabia que você pode falar isso com Deus? Porque a criança quando está querendo mamar, ela chora, e a mãe diz assim, é choro de fome. Quem já passou por isso? É choro de fome, e a mãe corre e vai preparar o leitinho, é choro de fome. Meu irmão, Deus te autoriza a dizer hoje, você tem direito, pastor, eu sou muito pecador, não fale isso, não diga isso, Deus te autoriza a dizer isso hoje, dá-te pressa, vê se consegue essa versão, dá-te pressa, eu vou ler aqui, dá-te pressa, Senhor, em responder-me, diga glória a Deus. Você tem um pedido para fazer hoje? Você tem um pedido, você tem aí um diagnóstico que está acabando contigo, você tem aí uma dor, você tem aí uma coisa que está querendo engolir você. Por que você não fala com Deus? Senhor, dá-te pressa. Senhor, Deus, traz a resposta. Irmãos, a gente precisa usar mais. O que nós temos à nossa disposição. O Senhor cuida de nós. Diga, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Não me escondes a tua face, para que eu não me torne como aqueles que baixam a cova, como aqueles que morrem. Conseguiu, aleluia, está na tela, vamos repetir todo mundo, mas não é como cadáveres não, aqui não é o IML, aqui é a casa de Deus, diga assim mesmo, diga, eu estou vivo, você está viva, está viva? Então 1, 2, 3, ora bachalás. Dá-te pressa, Deus. Que isso, pastor? Fala isso com Deus? Ele me autoriza a falar. Eu fico olhando, fico pensando, eu não sei se eu sou mais biruta do que todo mundo, ou não sei, ou se mudou tudo. Eu não sei. Eu vou contar para você uma coisa.
janeiro de 74, Deus me tirou da lama, do pecado, da miséria da maconha. Aí eu fiz um voto, aquele voto que crente faz no primeiro amor, e depois você vê, já votou. Olha o que eu votei. Falei, Deus, eu não namoro ninguém antes de ser batizado com o Espírito Santo. Deus me salvou em janeiro. Deus me libertou em janeiro, 4 de janeiro. Eu disse, Deus, eu não quero namorar ninguém antes de ser batizado com o Espírito Santo. Porque como eu vim do pecado, escola de samba, Cacique de Ramos, Imperatriz Leopoldinense, eu tinha uma vida devassa. Eu falei, se eu começar a namorar, eu vou enfiar o pé na jaca e vou cair novamente. Eu vou cair novamente. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que eu vou me afundar novamente. 4 de... Aí passou janeiro todo, não fui batizado. Não sou tão feio assim. As menininhas, bilhetinho, telefoninho, e eu só clamando sangue. Só clamando sangue. Março eu entro para o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. E o pessoal, eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue. Me cobre com teu sangue, me cobre com teu sangue. Um dia, o meu querido Otônio Moura de Paula, irmão de Osés, fomos colegas de sala, e fala assim, Jaiminho, tem uma menina, não é a minha esposa hoje, é uma outra menina, uma menina lá do, acho que Tijuca, Assembleia da Tijuca, Rio Comprido, que falou que você é um cara interessante. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Ele, muito palhaço, foi falar com ela. Falou com ele? Eu falei, o que ele falou? Clamou o sangue de Jesus. Ela vira e fala assim, esse cara é estranho. Aí eu comecei a olhar uns olhares diferentes na outra semana. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fui procurar saber. Não, o pessoal está falando aí que você é estranho. Você fez balé? Eu falei, nunca fiz balé. Nunca usei sapatilha. Não, é porque falaram que você clamou sangue para a garota. A garota é bonita. Eu falei, vou ter que explicar. Aí tive que explicar tudo. Não, pessoal, o negócio é o seguinte. Eu sou casca grossa. É que eu fiz um voto com Deus. Eu não posso namorar. Eu vim do pecado, eu vim do inferno. Se eu namorar, eu vou voltar para lá. Sabe quando eu fui batizado? Junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Antes de chegar esse batismo, eu comecei a orar, Senhor, me batiza, Senhor. Eu quero casar, Senhor. Aí eu falei assim, meu Deus, e se ele não me batizar? Eu não vou ficar solteiro. Falei, Deus, me batiza, Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero casar, Senhor. Me batiza, Senhor, me batiza. Senhor, eu quero namorar, Senhor. Porque eu já falei assim, você vai ficar para titio, você vai ficar para titio. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar para titio. Eu não vou casar, meu Deus. Senhor, me batiza, me batiza, me batiza. Eu acho que de tanto que eu pedi, lá em junho Deus me batizou. Aí eu comecei a namorar. E a única pessoa que eu namorei foi ela e nos casamos. Eu fico pensando, por que nesta noite você não toma essa oração e não cola no teu coração? Você tem direito a dizer, Senhor, dá-te pressa. Você tem direito de dizer, dá-te pressa. Coloque o tema. Se for casamento, Senhor, dá-te pressa. Traz o meu Isaac ou a minha Raquel, a minha Rebeca. Diga, Senhor, dá-te pressa. Traz o meu emprego. Senhor, dá-te pressa. Traz a minha promoção. Senhor, dá-te pressa. Traz a minha casa. Senhor, dá-te pressa. Me ajuda a quitar essa dívida. Pelo amor de Deus. Você tem direito. Você não ouviu o que eu falei? Eu vou repetir. Diga assim, Deus me deu direitos. Deus me deu direitos. Dá-te pressa. Senhor, dá-te pressa. Senhor, dá-te pressa e abre a porta. Dá-te pressa e abre a porta. Dá-te pressa e abre a porta. Dá-te pressa e abre a porta.
Cada vez que eu vou na América, eu vejo esse contraste. Eu conheço gente na América que está há 20 anos nos Estados Unidos. O termo lá é indocumentado, sem documento. 20 anos vivendo escondido de tudo e de todos, porque não tem um green card. Aí você, na mesma igreja que você prega, tu encontra o outro lá rindo, pulando feito pipoca. Tá, filho, o que foi? Me pregou, pastor, saiu meu green card. Falei, o green saiu. Tem quanto tempo aqui na América? Ia fazer 4 anos. 4 anos e saiu. Pastor, orava todo dia de madrugada, orava, pastor, foi oração todo dia de madrugada. 4 anos já está com um green card. Aí tu vê o outro, 20 anos, já está gorducho, bolachudo, e está tocando a vida. E o documento? Não tem não. Mas tu está orando por isso? Tu tem orado por isso? Tu tem colocado isso no altar de Deus? Sabe por quê, irmãos? Uma coisa chamada acomodação está sendo a doença no meio da igreja. Eu vou repetir, a acomodação é o câncer no meio da igreja. A gente está assim, ó, acomodado. E aí? Aí criamos outra expressão. Como é que está? Não, estou levando. Estou levando. Estou levando. E a moradia? Não, renovei agora o contrato. Mas por que não pensa num terreninho para fazer uma meia água? Não. Aqui é a padaria, aqui na esquina, a padaria ali, ó. Ali é a padaria. E ali é as frutas ali que eu gosto, ó. A padaria é 2 minutos. A fruta é 3. Você veio hoje aqui para Deus falar contigo? Que você tem que começar a orar. Dá-te pressa. Eu queria que você repetisse isso. Diga assim, Deus está me mandando hoje que eu posso começar a orar. Dizendo, dá-te pressa. Dá-te pressa. Dá-te pressa. Dá-te pressa. Dá-te pressa. Eu queria que você saísse daqui hoje enfesado. Eu queria que você saísse daqui hoje enfesado. Você pode orar, dá-te pressa, dá-te pressa. Dá-te pressa em quê? Em me responder. Dá-te pressa em me responder. Senhor, me responde. Deus, dá-te pressa em me responder. Dá-te pressa em me responder. Agora olha só, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como todo mundo que vai lá para a cova, que vai para o cemitério. Agora o versículo 8, você consegue grifar isso? Quem está no computador, grife isso aqui. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça. Amanhã é segunda-feira, feriado nacional, e eu quero que você diga assim, Senhor, amanhã eu quero ouvir um sinal, eu quero ter um sinal, amanhã eu quero ter um sinal. Eu queria que você acreditasse nisso hoje, em nome de Jesus. Fala isso agora, diga assim, faze-me ouvir pela manhã a tua graça. Graça é favor e merecido. Graça é o que eu não mereço. Você vai ouvir, você vai ouvir, você vai ouvir. Responda-me uma pergunta. Eu quero que você passe nessa pergunta. A pergunta é simples. É acertar ou errar. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Espera aí, deste lado. Consegue responder? Perdeu tempo. Desse lado. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Perdeu tempo. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Por que Jesus foi na casa de Jairo? Perdeu. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Eu não vou repetir. Vocês acertaram. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Ninguém sabe. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Ele foi na casa de Jairo por uma simples razão. Porque Jairo chamou. Jesus vai na casa de quem chama. Você não ouviu? Você não ouviu? Jesus vai na casa de quem? Então agora eu vou fazer a pergunta. Você já sabe a resposta. Por que Jesus foi na casa de Jairo? Só isso. Simples.
Foi na casa de Jairo, porque Jairo chamou. Foi na casa de Jairo, porque Jairo chamou. Ah, pastor, mas a minha casa é muito pobre. Ele não perguntou isso. Pastor, a minha casa é muito longe. Ele não perguntou, Jairo, você mora perto daqui ou longe? Ele perguntou isso? Jairo, a tua casa é lugar perigoso ou tranquilo? Perguntou isso? Jairo, a tua casa tem segurança? Foi isso? Pega essa palavra hoje e bota aqui. Diga assim, Jesus, eu te convido, vá na minha casa. Por que ele foi no casamento em Caná da Galileia? Porque foi convidado. Porque ele foi convidado. Ele foi convidado. E porque foi convidado, ele foi. Senhor, dá-te pressa, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Aí, irmãos, quando ele chega na casa de Jairo, a turma que está lá, aquela turma que é a turma urubu, é a turma que vem só para perturbar a gente. Não, já morreu, está morta, está morta. Aí ele fala assim, não está morta não. O que a turma fez? Riu, debochou. Esse boboca, sabe de nada. Ele bota todo mundo para fora. Fora todo mundo! Só fica pai, mãe e o grupo fechado dele. Aí nós lemos aqui, e eu mandei você repetir, o versículo 55. Coloque na tela, porque esse versículo 55, irmãos, ele vai ser o versículo que vai mudar a tua história hoje. O texto está dizendo, quando ele clama, diz o texto, voltou-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de. Ela não é um fantasma, ela voltou à vida, ela come, ela voltou à vida. Há vidas aqui hoje, que o espírito de pessoas está quase que saindo, porque estão esmorecendo na fé, estão enfraquecendo, estão desanimando, estão com a cabeça atordoada, estão se aprisionando nessa rede maligna de rede social, estão, meu Deus, esses faces, que você fala com Fernanda, achando que é Fernanda, e Fernanda não é Fernanda, é Paulo. Essa coisa que ele diz lá, eu tenho 17 anos, mentira, ele tem 48. O teclado aceita tudo, a tecla aceita tudo, mentira, é a tecla que está batendo ali. Eu sou loiro de olhos verdes, mentira. Mas sabe, o espírito está bagunçado, está torto, e ele tem que voltar. E nesta noite, Deus vai fazer isso acontecer. Deus vai fazer. Bota o versículo anterior, bota o 54, 53, bota os 3 últimos. Entretanto, riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Irmãos, eles pensam que sabem. O problema é que você não pode aceitar o que eles pensam. Você não ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Eles pensam que sabem. Você não pode aceitar o pensamento deles. Se tivesse hoje aqui, eu ia botar aqui do meu lado o meu querido Adilson, esposo de Elma, que tem uma loja na rua Uruguaiana, quase esquina com o presidente Vargas. Vai lá e seja cliente dele. Jape Fotos. Eu fui empresário, fui da área do comércio a vida toda. O dia que eu cheguei na loja dele, que eu ia sempre lá tomar um cafezinho com ele, um irmão meu, um amigo, um querido que eu amo, me deparei com uma franquia do lado dele. Não vou nem falar o nome. Era a franquia que mais bombava no Rio de Janeiro. A primeira reação, meu Deus, que covardia. Botou uma franquia do mesmo ramo do lado dele. Minha primeira reação, que covardia. Segunda reação, meu irmãozinho vai quebrar. Meu irmãozinho vai quebrar. Uma franquia, irmãos, do lado da lojinha dele. A franquia bombava. Anúncio em televisão, anúncio em jornal. Tudo que é shopping tinha ela.
Eu quase chorei, falei, meu Deus, que covardia. Vão falir meu irmãozinho. Entro na loja dele para consolar ele. Dou um abraço na esposa, na Elma. Cadê ele? Está lá dentro na máquina. É cópia de fotografia. Eu entro lá, abraço ele, quase chorando, para consolar ele. Falei, meu irmão, vamos orar para Deus livrar. Ele, o que foi, pastor? Eu falei, esse cara, ele, ó. Eu falei, é o cara aí do lado, botou do teu lado. Ah, pastor, tem promessa. Eu falei, meu Deus. Eu falei, esse cara vai levar ele à falência. Ah, mas eu tenho promessa. Adilson ora todo dia de madrugada. Ele tem um propósito. Todo dia de madrugada ele ora. Aquele cara anda de joelho. Você acredita que alguns meses depois, não, a loja não foi a loja do lado não, a franquia faliu? Eu vou repetir, não ouviu? Irmão, a franquia faliu. Não foi só do lado dele não, o grupo inteiro faliu. E ele abriu filial e está rindo até de topada hoje. O homem está feliz da vida até hoje. Até hoje o homem está feliz. Irmãos, eu quero mexer contigo hoje, porque amanhã começa um novo mês. Lê comigo, diga assim, e riam-se dele, porque não sabiam que ela estava morta. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Diga comigo assim, o que eles sabem não é o que Deus sabe. O que eles sabem não é o que Deus sabe. Agora você vai ter que escolher com quem você quer ficar. Com o conhecimento que eles dizem que sabem, ou com o que Deus tem para você hoje? Hein? Com quem você vai ficar? Deixa esses bobocas para lá. Deixa esses trouxas para lá. Essa semana retrasada, atendi uma pessoa aqui na igreja, que veio, eles trabalham com uma confecção. Testemunho lindo. Casaram, se desentenderam, divorciou-se, ficou 8 anos divorciado, um para cada canto. Voltaram e casaram novamente. Pastor, casamos 2 vezes. Falei, 2 vezes, não sabia que é. Mas com o mesmo sogro, a mesma sogra. Mas como assim? É que nós casamos, separamos, ficamos 8 anos separados, um em cada canto, voltamos novamente e casamos de novo. Eu falei, esse gostou mesmo. Glória a Deus. Então, o que eles sabem é assunto deles. E o que eles sabem está furado. Porque o que vale é o que Deus sabe. Amém? Versículo 54. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Irmãos, Deus hoje está falando com você aqui que está aqui, que Ele vai trazer vida. Vai trazer vida. Vai trazer vida. E a vida vai vir, irmãos, quando eu começo a acreditar. Então, vamos levantar um clamor. E antes de levantar um clamor, você só fica em pé se você acredita. Você acredita que Deus traz vida onde não havia mais vida? Sim ou não? Fique de pé então, em nome de Jesus. Você crê que Deus tem poder para trazer a vida novamente? Você tem poder, que Deus tem poder para ressuscitar? Tu acredita que Deus pode mudar um quadro? Você crê nisso hoje, sim ou não?